os jogos dinâmicos, né? Então, agora os jogadores escolhem as suas ações sobre o tempo. Então, diferente do capítulo 8, né, que a gente só estava vendo o jogo simultâneo, né, todos ao mesmo tempo estavam fazendo, né, faziam as suas escolhas, né, as suas estratégias, escolhiam, né, as suas estratégias todas ao mesmo tempo. Então, uma questão aqui, né, que é importante considerar nesse capítulo é a questão de a credibilidade. Então, uma peça-chave vai ser a credibilidade de uma estratégia do jogador, né? Então, vocês vão estar vendo, quer dizer, muito que o pessoal quando analisa jogos, né? E aí, na verdade, quer dizer, justamente como a gente está fazendo isso, né? Com o passar com o tempo, né? E os jogadores vão tomando as estratégias, né? A gente vai ver que, quer dizer, haverão estratégias que a gente chama que não são críveis, né? Que no fundo, quer dizer, aquelas lá não são, quer dizer, não vão ser implementadas, digamos assim, né? Então, esse tipo de movimento, porque claro, né, antes eu tinha minhas estratégias, o jogo era simultâneo e eles escolhiam e pronto. Agora aqui não, né? Como eu tenho essa coisa dinâmica, né? Quer dizer, eu vou, então, tenho um primeiro jogador, né, que vai jogar, aí tem um segundo jogador e, e aí ele supôs que o outro ia fazer tal coisa, mesmo que ele mude, né, quer dizer, que tudo que ele, de repente, preveu, né, no jogo que talvez fosse ser escolhido pelo rival, né, pelo oponente, né, ele não fez o que deveria fazer, então ele pode tomar uma outra atitude desse ponto de vista. E tem uma outra coisa que é importante também, né? E aqui, como a gente está vendo simultâneo, e tem uma questão que a gente vai, quer dizer, que é bem comum chamar em jogos, quer dizer, simultâneos não, esses jogos dinâmicos, que até eu sempre sei essa palavra em inglês, mas a indução é retroativa, no sentido que eu analiso, né, todas as possibilidades de situações, quer dizer, eu vejo tudo que vai estar acontecendo até o final e depois eu volto e digo, não, a melhor estratégia é tal estratégia que eu poderia tomar em princípio, né? Então, quer dizer, eu analiso todas as possibilidades, justamente avaliando as possibilidades que são críveis, né? E aí volto, né? E, quer dizer, faço, né? Olho para frente e volto e tomo a minha decisão, né, com base nisso que eu avaliei, tá? Que é chamada indução retroativa. Bom. Então tem essa estratégia aí também que a gente vai ver, né? E outra coisa também que a gente vai ver, quer dizer, são só coisas simples, né? Mas que, como a gente está vendo dinâmico, né? A gente vai ver também que não só, né? Por causa dessas questões que eu vou ter estratégias que são não críveis, né, a gente vai fazer um conceito mais forte do equilíbrio de Nash, que é chamado o subjogo perfeito, né? Na verdade, como se fossem subconjuntos de jogos
E coisas que não são críveis é como se a gente estivesse lá eliminando, né? Como se fosse uma estratégia que eu estou eliminando porque eu sei que aquilo ali não vai ser escolhido. Juegos dinámicos, se toma uma estratégia fija em cada turno, o sea, porque Não. a estratégia vai cambiando, não? Mi rival... Sim, não, ele não pode se arrepender e voltar, né? A gente vai ver uns exemplos aqui, mas assim, uma vez que ele tomou essa decisão, né, quer dizer, está tomada a decisão e aí então, quer dizer, vai continuar a árvore, que a gente na verdade vai acabar fazendo uma representação como árvore, né, como a gente viu na primeira aula, que é mais fácil de ver. E aí então, na verdade, só vai valer os nós que estão abaixo daquela decisão, né? E aí vai ser, bom, de acordo se eu vou ter informação perfeita ou não, né? Se eu não tenho informação perfeita, eu vou considerar todos os nós. Se eu tenho informação perfeita, é justamente essa a ideia. Agora eu só vou considerar aquele subconjunto. Digamos que, em princípio, eu vou mostrar num exemplo aqui que fica mais fácil, que é um exemplo bem clássico, que são de firmas, né? Que tem uma firma no mercado, uma empresa no mercado, e tem uma outra firma que está querendo entrar. Tá? E aí, então, ela tem que decidir se ela entra ou não entra. Então, quer dizer, isso é, em princípio, uma decisão. Aí, se ela entrar, aí depois tem todo um outro jogo aqui. Então, é exatamente essa ideia do subjogo, é que, em princípio, quer dizer, eu tenho o jogo como um todo e depois, a partir daquela decisão eu tenho um subconjunto, eu tenho um outro subjogo perfeito. Tá? Então, a gente vai ter essas coisas. Então, aí, claro, agora, justamente isso, como eu vou tendo essas decisões, né? No fundo, quer dizer, antes eu tinha, como tudo era simultâneo, era só um jogo e acabou, né? Agora, na verdade, eu posso ter, quer dizer, um jogo como um todo e assim também, quer dizer, eu vou ter esses ramos que vão ser subjogos, tá? Que vão ser subconjuntos desse jogo como um todo, né? Mas quer dizer, que já, a partir que já foi dada a decisão, então eu vou fazer a escolha. Tá? Isso a gente vai ver com calma. Então, tem um exemplo. Que eu vou ter a firma E, ela quer entrar no mercado. Eu vou ter a firma I, né, que está no mercado. Tá? Ela é a única firma que está nesse mercado. Então, montando o jogo na forma extensiva, né, a questão aqui da firma E, né, é se ela entra ou não. Tá? E a questão que vai ser da firma 1 é se ela briga ou não, ou acomoda. Né? Porque, bom, claro que isso, uma vez se a firma E entrou, aí então ela vai ter a opção, né, se briga, né, se vai ou acomoda, deixa a outra entrar tranquilamente. Tá? Então, fazendo o jogo, né, na forma extensiva, então eu tenho primeiro aqui a decisão da firma E, esse aqui é o meu nó inicial, né? Então, ela tem duas estratégias, que é fora, bom, não sei se fora não entra no mercado, e aqui ela entra. Aqui eu vou ter um payoff de 0 e 2. O 0 vai ser a utilidade para a firma E e o 2 é a utilidade para a firma I. Né? Então, quer dizer, aqui, se ela não entra, né, normal, né, vai
não perde nada, mas também não ganha nada, né? E o payoff, né, da firma 2, de ficar sozinha no mercado, é 2. Tá? Agora... Hã? Porque esse 2 é muito pequeno, né? Se ela estiver sozinha no mercado, mas é só um número simbólico. Né? Quer dizer, pode ser qualquer número ali, qualquer valor positivo, né? Interessante, né? Mas é só um 2 e a gente pode reescalonar isso aí, né? Só o 0 que faz, quer dizer, faz mais sentido e aqui, bom, um número positivo. Tá? Agora aqui, né? A gente só está tentando analisar a estratégia, né? O payoff em si é só para ver se está ganhando ou está perdendo ou não está levando nada, né? Então, um pouco essa é a ideia. Em economia, às vezes a gente faz muitas dessas, dessas simplificações, né? Se eu não tenho um problema, se eu tenho os números, se eu tenho um problema em específico, tudo bem, eu posso tentar fazer alguma coisa mais criteriosa, né? Mas quando a gente está analisando um mercado como um todo, né? A gente sempre, em geral, faz as seguintes hipóteses, né? Tem as opções, ganha, perde ou não ganha nada, né? Em relação a agentes, né? Então, tem o pobre, o rico, classe média. Então, a gente sempre vai fazer algumas suposições, assim, nesse sentido, tentando representar a economia, né? Então, mas isso é só uma parte, né? Bom, aqui, então, nesse nó aqui, se a firma E, ela entrar no mercado, eu vou ter, né, a estratégia da firma I, tá? Que vai ser nas possibilidades que ela briga ou acomoda. Então, aqui, os payoffs serão -3 e -1. Então, quer dizer, se ela... Então, por isso que a E está avaliando, né? Porque ela está pensando assim, bom, se eu entrar e a firma aí brigar, eu estou em má situação, né? Porque eu estou entrando no mercado, bom, em geral, quer dizer, seria uma coisa razoável, né? A firma que está, em princípio, entrando no mercado, não tem tanto próprio conhecimento, né? Bom, aqui a gente não está supondo nada que as firmas, por exemplo, sejam substitutos perfeitos, né? Mas, em geral, mais ou menos um pouco nessa hipótese, né? Mas, digamos, seja uma marca conhecida e aí, então, o outro vai querer simplesmente, né, colocar um genérico, digamos assim, dessa marca, né? Então, tem todo um problema de se a outra brigar, né? Tem empresas que produzem o mesmo tipo de produto de uma grandona, mas elas sabem que não vão conseguir pegar uma fatia parcial. grande, elas vão se contentar com um percentual pequeno do mercado. Sim, aí esse daí, então, no caso, estaria dividindo o mercado, né? Mas aqui a gente ainda está... Aqui, claro, né, justamente briga, justamente isso, eles estão brigando pelo mercado, né? Aquela que já existe atropelar que está querendo entrar. Mas em geral tem essa... Tem um pouco disso, né? Mas a questão é que até que ponto tu vai entrar na briga que tu não perca tanto, né? Será que é bom ou não, né? E é justamente isso que tu vai estar avaliando, é isso que a gente está vendo aqui, né? Claro que esses números aqui são simbólicos, mas nesse caso aqui, quer dizer, a firma que está entrando, a firma E, ela perde muito mais do que a firma I. Né? Comportamento, bom, que é razoável de considerar, porque é justamente, quer dizer, uma firma que, em princípio, não tem todo o conhecimento, né, que a firma que já está no mercado. Então... Esses mercados são específicos, assim, a firma I, ela produz um produto X e a firma E quer entrar no mercado produz em Mesmo X, quer produzir a mesma coisa. Se entrar, ela automaticamente vai brigar com a I, né? Não tem como a I não brigar. Bom, vai depender,
Então, mas tudo bem. A gente ainda não, a gente vai calcular o equilíbrio. A questão, claro que isso depende dos payoffs, né? Mas a gente, nosso objetivo aqui é calcular o equilíbrio. Então, se ela acomoda, a firma E, né, ganha 2, vai ganhar mais o mercado, e ela ganha 1, quer dizer, ela perde, né, um pouco do mercado. Aqui não está somando 0, quer dizer, aqui é só o 2, né? Aqui no sentido que elas estão brigando, é que estão baixando preço, pode pensar numa coisa nesse sentido, né? Que aí estão tendo, lá sei, um lucro negativo com a venda do produto, porque estão brigando, né? E aqui, bom, nessa briga, quem está, ainda nesse caso aqui que eu estou especificando, né? Quem está levando ainda um pouco melhor é a firma I, né, que tem um maior conhecimento, quer dizer, que já estava no mercado. Agora, se a firma I se acomodar, quer dizer, no fundo, o que ela tem é que, digamos assim, ela perdeu 50% do mercado, né, que ela tinha antes. E a outra, não necessariamente, claro, que o mercado, quer dizer, está somando 3, digamos, se a gente for pensar em termos de mercado, mas só pensando assim, né, que em relação à estratégia, quer dizer, que ela estava sozinha no mercado, né, ela disse assim, não, tudo bem, eu vou me acomodar, porque se ela entrar, eu vou perder menos 1, então, não sei, de repente, eu prefiro me acomodar e garantir o 1, eu nunca vou estar livre, né, que alguém não vai entrar, né. E, claro, que aqui depois ainda poderia continuar, né, mas a questão aqui que a gente está vendo, né, quer dizer, até esse ponto aqui. E justamente tem essa característica, né, que está vendo ao tempo, quer dizer, é uma primeira decisão da E, então, dada a decisão da E, aí vai tomar a sua decisão, tá? Então, tem essas estratégias. Bom, primeiro a gente está querendo ver, né, a gente vai querer calcular o equilíbrio de Nash e a gente vai estar, quer dizer, tentando avaliar como se a gente estivesse fazendo, agora, né, uma ideia de, se a gente estivesse analisando, como a gente estava analisando no capítulo anterior, do equilíbrio de Nash, como é que eu escreveria isso na forma do jogo normal, né? E qual é a estratégia, né, quer dizer, que não é crível nesse jogo, tá? Então, uma coisa... Isso seria um jogo dinâmico, porque aí só escolhe, aí só faz uma decisão depois da E. Não é simultânea. Só faz a decisão depois da I, não é isso? A E escolhe entrar ou não entrar. Então tu tem aqui um primeiro, tu tem um primeiro momento, né? Digamos, aqui é o primeiro que a gente botou no tempo, né? Então aqui é o primeiro período, né? E aqui é um segundo período. E o que tem a ver com habilidade de estratégia de jogador? Então, agora a gente vai ver justamente isso, né? Quer dizer, a questão, né, de que estratégia a gente vai eliminar. A questão de credibilidade, quer dizer, isso é para o capítulo inteiro, que a gente não vai chegar a ver, que ficou um pouquinho atrasado, de jogos dinâmicos. A gente só vai ver a parte 9.b, tá? A primeira parte. Tem uma introduçãozinha, que é 9.a, que fala uma série de coisas, né? Mas tem a questão também de, quer dizer, tem aquela a estratégia, né? E é justamente isso, né? Quer dizer, como ela não é uma... Se eu estou fazendo o princípio, né? Que é crível, né? Que ele vai fazer aquela estratégia, então eu posso tomar a minha estratégia depois. Não é... Todos os jogos são não cooperativos aqui, né? Mas a credibilidade não está ligada com cooperação. É garantir que eu vou tomar aquela estratégia? Eu estou te A questão o que a gente quer eliminar é que aquelas estratégias que não são, que é o contrário da credibilidade, que não são críveis, é que a gente vai jogar fora. Críveis é o quê? Beneficiar também? Hã? Que são críveis. Não, que não são que não Trazem nenhum benefício para mim. e dos jogadores também, quer dizer, para os outros. Não seria nenhuma
Aí é mais parecido com a questão que a gente estava fazendo do... Não era do factível, não, era quando a gente fazia a eliminação das estratégias dominada. É um pouco, quer dizer, não é crível que ele vá, não é crível que ele vá fazer isso. Então, quer dizer, se não é crível que ele vai fazer isso, então aquela estratégia, quer dizer, aquele ramo que está saindo daquela estratégia ali eu não vou seguir. Mas isso o outro avaliando já em uma outra, no outro round, né? Aquelas escolhas que não são críveis porque a gente assume que ele tem uma racionalidade. Exatamente. Então, aí Então você quer dizer mais sequencial agora. Exatamente. E agora é justamente isso, né? Antes a gente tinha racionalidade só e agora a gente vai ter uma racionalidade sequencial. Porque não adianta, tipo, quer dizer, caminhar com aquela estratégia que eu sei que elas não serão, não ser críveis não serão implementadas. Uma tradução assim, que ele está vendo que aquilo ali não vai ser implementado, né? Mas se a gente montasse um jogo, né, de Nash, agora que a gente vai mostrar aqui, quer dizer, poderia ser um resultado do equilíbrio de Nash. Mas aqui a gente vai jogar fora porque ela não é uma estratégia que é crível, não é implementável. Tá? Então, a ideia é que a gente vai transformar isso aqui em um jogo. Né? Então, esse aqui, sempre lembro lá do Gama, né? Esse daqui era um jogo, tipo uma forquinha aqui, na forma extensiva. Agora a gente vai tentar escrever aqui na forma normal e vamos analisar qual é o equilíbrio de Nash. Então, eu tenho aqui o jogador I e o jogador E. Então, aqui não entra. E aqui entra. Bom. Aqui, se ele briga, aqui, se ele acomoda. Bom, então como é que a gente pode montar aqui? A gente sabe que do jogador né, se ele não entra, em todos os casos eu vou ter payoff 0,2. Então, 0,2. 0,2, porque aqui está independente, né? Se a firma I briga ou acomoda, não interessa. Agora, se ela entra, né? E se a I briga, então é 3 menos 3 menos 1 e 2 e 1. Vamos agora só fazer o equilíbrio de Nash, só para a gente estar avaliando, quer dizer, como a gente estava fazendo lá no capítulo 8. Né? Então, aqui, né, em relação a E, né, se eu estou fixando o briga entre essa e essa, o jogador E ficou com payoff 0. Né? Prefere 0 a menos 3. Né? E aqui, fixando a acomoda, entre 0 e 2, ele está no 2. Agora, do jogador I, né, eu tenho fixado o não entra. Então, aqui estou tendo a mesma coisa. E fixado o entra, ele está preferindo 1 a menos 1. Tá? Então, a gente viu que no equilíbrio de Nash, quais são os equilíbrios de Nash aqui. Exatamente. Né? Então, existem dois equilíbrios, o 0,2 e o 2,1. Agora, a pergunta é o seguinte...
esse equilíbrio aqui é crível ou não? Né? Então, justamente essa quer dizer, esse aqui é um equilíbrio de Nash, né? Mas, quer dizer, não é implementável. Por quê? Porque se ele não entra, o I não briga, como se fosse. Mas, independente dele brigar ou não, é 0,2 o payoff. Então, é o mesmo payoff. Tá? Então, quer dizer, acho que é melhor dizer não implementável do que crível, né? Não implementável, quer dizer, é um equilíbrio que não, como se não existisse, né, Lancel? Uma coisa nesse sentido. Apesar de, quer dizer, se a gente for fazendo equilíbrio de Nash, né, quer dizer, montando, né, esse jogo aqui, né, olhando e fazendo nesse formato aqui, eu acharia 2 equilíbrios de Nash. Mas, no fundo, né, é justamente isso que a gente vai ver, né, que aí agora a gente vai fazer um conceito mais forte, que a gente vai chamar de equilíbrio de Nash subjogo perfeito, né, que é justamente ver esses subconjuntos, que não, quer dizer, que não vê como um todo aqui, né, então essa daqui é não implementável. Tá? Se não entrar, ele não vai brigar, então faz sentido. Bom, uma coisa que a gente poderia fazer também é pegar o E, né, e aí só avaliar, né, quer dizer, aí sim um pouco, né, quer dizer, a ideia, aí outra coisa, né, por isso que eu estou dizendo, não é como se fosse jogar fora uma, mas ela é diferente, ela é não implementável, ela não é que seja uma estratégia dominada, quer dizer, por isso que aqui, que a gente viu até o capítulo 8 de equilíbrio de Nash, a gente vai mudar, quer dizer, vai tornar o conceito mais forte, né, justamente para não escolher esse equilíbrio que é não implementável. Tá? Mas a gente também fosse pensar, né, pelo ponto de vista lá do montar esse probleminha, pelo ponto de vista de eliminar a estratégia que é dominada, né? Por exemplo, né, quer dizer, essa estratégia -3, -1, ela é estritamente dominada. Então, eu poderia também jogar ela fora, né? E aí eu poderia simplesmente fazer um joguinho, né, que seria resumido aí desse jogo, seria não entra, e aqui entra. E aí, então, eu teria 0 e 2, e 2 e 1. E aí, claro, né, aí nesse jogo aí, né, se a gente for só estar pensando nesse jogo aí, eu só teria, no caso, um equilíbrio de Nash, né, que seria o 2 e 1. Tá? Seria ela entrar e a outra firma se acomodar. Tá? Isso também, quer dizer, claro que a gente está eliminando aqui a estratégia que é estritamente dominada, né? Mas isso também vem um pouco da ideia, né, dessa indução retroativa, né? Que a gente está vendo o jogo até o final e aí volta e diz assim, não, as estratégias que interessam são essas. Né? Então, é justamente isso, quer dizer, essa escolha, tá, entre essas escolhas, estratégias, né, que eu vou me concentrar, né, digamos assim. Tá? Então, esse é um caso interessante. A gente ainda pode complicar um pouco mais esse tipo de jogo. Só traz um exemplo, né? Você não quer dizer que a firma nunca deve brigar com uma... Não, esse é porque, exatamente, esse daqui é porque eu especifiquei esses payoffs. Agora, por exemplo, se a gente já colocasse um payoff já diferente aqui, por exemplo, se a firma 1 acomoda e ganhasse 0,
alguma coisa, não sei, tem que ver o resultado do jogo, mas se já colocasse alguma coisa ruim, já, quer dizer, não incentivaria também talvez, né, aí se acomodar, né? Mas o que em geral se tenta fazer nos jogos é fazer uma coisa, quer dizer, tem que ver se isso aí, se esses payoffs, não estou dizendo exatamente os números, né, mas as magnitudes aí, os sinais, por exemplo, se são, assim, né, factíveis, digamos. Factíveis não tem nada a ver com crível, tá? Mas é só, né, aqui também a gente poderia dizer que se ela se acomoda, ela está perdendo muito. Talvez ela fosse uma firma muito ruim, né? Que aí entrou outra no mercado e... A gente sabe que a prática do dumping não é uma prática legal. Sim. Mas apesar disso, tem muitas coisas que não são legais, mas a gente sabe que acontece. Isso acontece. Então, dumping. se a firma entra com bala na agulha para bancar um período de dumping, ela derruba aí. Aí sim, mas aí tu está querendo aqui, mas nesse caso aqui, ela não derruba, aqui como a gente está botando esses payoffs, ela não está derrubando, ela está perdendo. Agora, claro, seria interessante ver a continuidade desse jogo aqui, né? Que de cada... Aí depois de cada estratégia pode estar saindo aqui, né? Que aí sim, aí fica mais complicado ainda. A gente ainda vai ver um pouquinho mais complicado, mas assim... quer dizer, com uma terceira interação, mas a firma aí não sabe o que a AE decidiu, né? Se resolveu entrar ou não entrar. A gente vai ver um outro exemplinho, mas de fato, né? Quer dizer, se a gente for... Mas aí, quer dizer, a gente vai montando o jogo nesse sentido, né? Claro que depois aqui, né? E aí eu tenho que, né, juntar todos esses payoffs aqui, a continuidade que... pode fazer interessante, né? Se briga, aí permanece no mercado, e aí aqui, de repente, se continua brigando, se acomoda. Mas aí vai ter, bom, quem é a próxima agora decidir? Vai ser a firma E ou a gente vai fazer um jogo simultâneo da E com a I, né? Então, aí vai depender, né? Então, lembrem que a gente fez aquela... Bom, que depois de um nó que era simultâneo, né? A gente fazia, né, então saindo desse nó aqui, a gente fazia, né, um círculo dizendo, quer dizer, que poderia ser simultâneo aqui, movimento para I e para a firma E, e assim por diante. Tá? Aí depois, tem uns exercícios com os jogos mais interessantes, eu não vou apresentar aqui, mas aí um pouquinho mais complicados, não tão complicados, né, mas vai dar um pouquinho mais para pensar e fazer uma coisa interessante. Bom, a gente ainda pode fazer... Baseado nesse jogo ali eu assumo credibilidade, quer dizer que se a E entrar, aí nunca vai brigar, é isso? Se a E entra... não, isso aqui é o resultado do jogo, é o equilíbrio de Nash. Não, como a gente está assumindo a credibilidade Assim, acomoda, Se eu sou a E e eu entro no mercado... Aí vai acomodar. Aí não vai brigar. Aí não vai brigar, Esse é o resultado desse jogo, com esses payoffs. Tá? Então, é esse daqui. Né? Por quê? Né? Quer dizer, ali vou ter credibilidade, mas, na verdade, talvez seja a melhor palavra, né? Porque justamente tem crível, não crível, seja implementável do que credibilidade, porque credibilidade pode baixar um pouco, quer dizer, depois do capítulo tem algumas coisas, como vai fazer ou não vai fazer, né, mas Eu posso fazer assim, a E vai entrar, eu sou a I, aí eu vou brigar, vou perder menos, mas a I vai perder mais, então eu vou fazer só de sacanagem, vou brigar com mas... Isso aí não faz parte do teoria. Não, porque como a firma I, ela tem um payoff menor, quer dizer, aí o jogo está acabando ali, ela tem um payoff menor, ela não quer também perder né? Porque ela vai perder e ali acabou. Elas perderam, digamos que aqui perdeu e fechou. Aqui foi o seguinte, não continuei o jogo, né? Vai perder menos um só, né? Porque a firma E vai perder. Tá, mas mesmo assim, é que aqui
é aqui a questão toda também, né? Quer dizer, aqui, né, fechou, né? E aqui, bom, acabou digamos que acabou a vida. Isso aqui é uma grande, 2 períodos, mas pode ser uma grande vida da empresa, né? E aí, então, aqui, né, a empresa, quer dizer, as duas aqui, essa aqui teve um prejuízo maior que a 1. Então, entre ela ter um prejuízo, né, digamos que todo o período lá que ficaram 50 anos brigando. Aí isso aqui, tipo um payoff que, lá seu médio, vamos pensar qualquer coisa assim, então não é... Se eu aí já estou no mercado, provavelmente tem uma solidez maior. Então talvez eu vá brigar e se ela entrar, ela vai brigar com eles, eu perco -1, mas como a vai perder -3, provavelmente vai falir se ela perder -3. Não é mas assim, mas a questão toda que tem que pensar é que as duas perdem. Da assumption da credibilidade. Né? Que aí... Ela não... Apesar de eu poder fazer isso para poder demolir com a Sim, mas aí eu também perco. Mas aí pelo menos agora a não existe. Tá, mas aqui não... Mas aqui acabou o jogo. Aqui é como se não tivesse mais continuidade. Tu não tem um payoff depois disso. Porque, assim, a coisa que a gente tem que abstrair, quando a gente está analisando, que sempre quando eu falo de período, mas isso para todos, até quando a gente viu ali a parte de incerteza, né? Aí o que a gente faz assim, uma economia com 2 períodos, uma economia com 3 períodos, mas às vezes, quer dizer, 3 períodos, né, os ciclos pode representar a vida, pode ser, na verdade, né, tem muito em overlap generations, que é simplesmente que, quer dizer, tu considera 3 fases da tua vida, né? Quando mais novo, né? Aí no período, quer dizer, de trabalho e depois aposentado, né? Então, quer dizer, isso aqui, esse período aqui pode ser tão grande quanto eu queira. Aqui ela ficou 100 anos sozinha no mercado. E aí tem essa firma aí que começa. E essa briga aqui foi até as duas fecharem as portas, tá? Então aí tu pensa que aqui elas fecharam as portas. Então o payoff que ela está avaliando é esse com esse e não existe mais. Não interessa se a firma outra faliu e caiu fora, porque ela também caiu fora. Então ela fica com 1 do que -1. Ela prefere 1 a -1. Então, precisando. Esse aqui é um segundo período que pode ser tão grande quanto tu queiras, né? Porque, claro, a briga não é brigou e pronto, né? Brigou, teve prejuízo no mês que vem e acabou. Não, aqui é briga de mercado. Alguém vai vencer nessa briga, né? Ou não. As duas pode ir à falência e acabou. A acomodação, todas as firmas vão morrer. Não, mas isso... Não, mas tem a questão, na verdade tem, bom, a gente não está vendo aqui a parte de, isso aí até é uma parte de economia industrial, né, quer dizer, um subitem, tem a ver com microeconomia, né, mas assim, algumas pessoas, as firmas também têm o seu ciclo de vida, né, então a gente sabe que, quer dizer, não conhece nenhuma firma que tenha durado, quer dizer, antes de Cristo, que ainda continuou e ainda continue, quer dizer, não tem... elas têm também a maturidade, né? Quer dizer, tem o seu ciclo de vida e acabam, né? Isso aqui pode ser, de repente, acabou porque venda de celular não existe mais, assim, qualquer produto que sumiu do mercado. E aí acabou. Entendeu? Pode ser um exemplo assim. Mas é normal, assim, quer dizer, é um ciclo, né? Quer dizer, um produto... Assim, o disco de vinil. Aí, essas aí acabou mesmo aqui. Então, elas ficaram lá brigando, lá 50 anos, aí veio o DVD e ela ficou com um prejuízo de -1 se ela brigou. Se ela não brigou, ela ficou com 1. Então, ela vai preferir o 1 a -1. Porque isso aqui ela está vendo um período como um todo, assim, grande, né? Mas é uma ação, né? Quer dizer, ela sabe que, bom, ela vai estar ganhando 1. Mas, de qualquer forma, claro, isso aí é uma coisa simplificada, né? Então, a gente tem, complicando um pouquinho mais o jogo,
que é para a gente introduzir justamente a ideia, né? Como aqui, né? Apesar de se eu fosse só olhar o equilíbrio de Nash, né, da maneira normal, como a gente estava vendo, eu tenho 2, mas esse daqui não é implementável. Então, como é que a gente vai fazer agora o subjogo perfeito, né? Como é que a gente vai definir esse jogo perfeito de equilíbrio de Nash, né? Que não considera essas estratégias que não são críveis, né? Quer dizer, não tem um equilíbrio, em equilíbrio, uma estratégia que seja não implementável, né? Então, subjogo perfeito. Então, a gente tem aqui, por exemplo, então afirma E, não entra, e afirma E, entra. Então, aqui, no primeiro passo, ela vai decidir se ela entra ou não entra. E depois, isso aqui é um outro exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo 2. Que é parecido, mas é outro exemplo. Agora aqui, afirma E, vai decidir se briga. Bom, se ela entrar, né, ela vai decidir se ela briga ou se ela acomoda. No caso aí é a E, afirma E. É um outro exemplo, tá? Então, afirma E, o primeiro passo, ela vai assim, pensar, né? Bom, eu tenho 2 estratégias, entro ou não entro? Se ela escolher a estratégia que ela entra, ela, de novo, no segundo período, né? Ela vai escolher se ela briga ou se ela acomoda. Só que nesse jogo aqui, o oponente, né, afirma I, que vai entrar aqui, é informação incompleta, ele não sabe, só que aí, né, só vai saber se ela entrou ou não entrou. Aqui é a mesma coisa, aquele payoff lá de 0,2. Tá? Mas ela não, afirma I não sabe aqui, em um segundo estágio, né, quando eu boto aqui, se ela vai brigar ou se ela acomoda. Ela só tem informação que entrou. Tá? E aí, então, aqui eu tenho 2 opções. Então, ela está pensando assim, bom, e aqui eu vou ter 2 opções, que é briga ou acomoda, briga ou acomoda. Então, os payoffs aqui, menos 3, menos 1, 1 e menos 2. Menos 2, menos 1, 3 e 1. Tá? Agora a gente quer calcular aí qual é o equilíbrio de Nash, né, do jogo. Quer dizer, dá para calcular assim, mas em geral fica mais fácil olhar na forma normal. Então, aí acomoda, se a E entra, e aqui briga, se a E entra, né? Ela só, quer dizer, aí aqui já forçou, né? Aí já está acomoda ou briga na situação que a E já entrou, tá? E aí aqui aí vai ter, na verdade são 4 estratégias, né? Porque em princípio ela está vendo não entra, entra, briga ou acomoda. Então, ela não entra, então, não entra,
Entro. Não entra. Vou colocar aqui, depois já explico. Então, aqui. Então, bom, se ela não entra, sempre é 0,2. 0,2, né? 0,2. 0,2. 3,1. Que é aqui ela entrando e acomodando. Menos 2, menos 1, 1 e menos 2. Não, é que porque assim, quando ela está escolhendo acomoda e entra, é porque ela entrou. É estando dentro. É só porque eu reduzi para não escrever muito grande. Mas é estando dentro. Tá? Não é entração, né? Mas é melhor escrevendo, estando dentro. Tá? Menos 3, menos 1. Então, aqui, né, para o E, se eu fixar esse daqui, está escolhendo aqui. Esse aqui está escolhendo aqui. Agora o I, se eu fixar esse, bom, para ele tanto faz. Para ele tanto faz. Se eu escolher aqui, está escolhendo esse. E esse aqui, eu vou estar escolhendo esse. Então, aqui, né, a gente teria... Então, o que seria, né, quer dizer, a firma E entrando, né, as duas acomodam, né? Ou, bom, aqui tem dois equilíbrios, né, que se a gente for pensar só nesse, não no subjogo perfeito, né, que elas tendo payoff, né, de 0,2, que é o caso quando ela não entra, né. Mas Mas se é um subjogo, não poderia fazer um jogo assumindo que a E já entrou. Então, aí isso que é interessante que a gente vai justamente considerar. Então, o que é um subjogo perfeito, né? Isso daí não é um subjogo. Então, o subjogo perfeito é o jogo como um todo e já entrando, briga e acomoda na decisão, né? Essa tabela aí não é o subjogo. Não, essa daqui não. Essa daqui eu estou vendo todas as possibilidades. Mas aqui, quer dizer, nesse exemplo, a gente tem dois subjogos. O jogo como um todo, tá? E o jogo, né, que é justamente aqui. Que aí eu vou fazendo essa... Que isso aqui, né, como ele não tem informação aqui, que se ele brigou, se ele acomodou, né, no fundo isso aqui é simplesmente um jogo simultâneo, como a gente estava fazendo anteriormente, com esses payoffs aí, e que vai ter um único equilíbrio de Nash, que vai ser em 3 e 1. Da figura 1, quantos subjogos a gente tem aqui?
desse exemplo 1. Nesse caso, então, um subjogo. Então, é ele todo, né? E o que parte do I. Tá? Agora, só para avaliar aqui, né? Quer dizer, o que não é um subjogo? Vamos botar aqui. Isso aqui, por exemplo, não é um subjogo, ele não sabe que nó está aqui. Isso não é um subjogo, então não é. Não, a gente não sabe, ele não tem informação. Da E. Não, na verdade né? Eu que falo E. Mas São Paulo para baixo é E, né? Porque para mim é com acento, né? Então, bom. E, então, da firma E, né? Porque não tem informação. Isso aqui também não é, vou botar o tranco, não é um subjogo perfeito, né? De novo, porque eu não tenho a informação daqui aonde eu estou. Tem ainda uma terceira opção. Ele só botou, quer dizer, e aqui também não é um subjogo perfeito. Quer dizer, eu só tenho 2 subjogos perfeitos. E aí, então, a gente vai definir, agora para finalizar. Então, eu vou ter um conjunto estratégias. Então, vou ter sigma 1 até sigma I no jogo. Bom, já vou botar aqui o gama na forma extensiva. É um equilíbrio de Nash subjogo perfeito se ele induz um equilíbrio de Nash em todo subjogo de gama E. Tá? Então, é justamente aqui, né? Quer dizer, pegando, a gente já avaliou aqui que esse aqui é o jogo como um todo, né? Então, a gente viu que tem o equilíbrio de Nash, tudo bem. Agora, já está bastante rabiscado aqui. Esse daqui era simplesmente, né? Eu poderia escrever como um jogo simultâneo. Então, o meu segundo subjogo, então o primeiro como um todo está aqui. Agora, esse meu segundo subjogo, né? Eu posso ver como um jogo simultâneo, porque ele não tem informação. Então, vai ser I e vai ser a firma E. Então, acomoda e briga, acomoda e briga. 13 e 1, 1 e menos 2, menos 2, menos 1, menos 3, menos 1, né?
bom, vou fazer aqui, mas o equilíbrio de Nash que eu vou ter nesse subjogo, né? Quer dizer, eu vou ter aqui um equilíbrio de Nash nesse subjogo, né? Então, eu vou estar implementando, então, justamente, né? Se ele, né? Quer dizer, ele é chamado um subjogo perfeito, né? Porque ele vai ter aqui um equilíbrio de Nash. Então, todo o subjogo perfeito equilíbrio de Nash, né? Vai ter um equilíbrio de Nash, né? Mas não necessariamente ao contrário. O equilíbrio de Nash, como a gente viu naquele exemplo aqui, né? Que é um equilíbrio de Nash, mas não é implementável, né? Então, não vai ser um subjogo perfeito, né? Então, todo subjogo perfeito, equilíbrio de Nash, vai ser um equilíbrio de Nash, né? Mas o contrário não necessariamente. É um equilíbrio de Nash, subjogo... Induz. Se ele induz um equilíbrio de Nash, né? Quer dizer, está tendo um equilíbrio de Nash, e aí ele... Todo subjogo tem que ter o mesmo equilíbrio de Nash? Ele vai ter um dos equilíbrios de Nash, por exemplo. Aqui ele tem um dos equilíbrios de Nash, porque o 0,2 é outro equilíbrio de Nash, do subjogo perfeito, quando a gente considera ele como um todo. Aí eu tenho dois equilíbrios de Nash. Mas que ele não é implementável, ele não é um equilíbrio perfeito. Eu digo, por exemplo, se eu criar um jogo onde ali nesse subjogo você está assumindo que E entrou. Então você... E entrou. Entrou. Então o subjogo assumindo que entrou. E o subjogo entrou e E brigou. Então o subjogo... E entrou... Não, E entrou e só brigou não é um subjogo, só ele não. Não, porque, bom, cadê o payoff aí? Não tem payoff. Ah, mas aí então, mas tem que considerar isso aqui também. Não, mas ele vai ser só... E tu não pode fazer só isso aqui, ó. Não, mas tu não pode, não, isso não é um subjogo. Por quê? Porque o I, se isso daqui não, se ele tivesse informação, poderia ser. Mas como aqui eu tenho informação, se tivesse informação perfeita, seria. Mas isso aqui é informação, não é subjogo perfeito, tá? É outra coisa. Aqui, se tivesse, aí sim, poderia ser outro subjogo perfeito. Mas nesse exemplo aqui que eu fiz, como ele não tem informação completa, perfeita, desculpe, eu não posso separar. Porque o I não sabe aonde está. Ah? Então, isso é mais, quer dizer, tem um outro exemplo interessante que eu vou ter que sair, não vou ter tempo de mostrar para vocês, mas vocês podem ver o exemplo, tá? Tem no Mascoléu, no final desse tópico. Um conjunto de estratégias que é um equilíbrio de Nash, todo subjogo perfeito vai ter o mesmo equilíbrio de Nash, representado pelas mesmas estratégias, não é sério. Se é um equilíbrio de Nash do subjogo... Sigma, que é um equilíbrio de Nash num jogo. Tá. Todo subjogo perfeito dele vai ter o mesmo equilíbrio de Nash. Bom, vão coincidir, mas pode ser só um subconjunto, né? Quando está vendo de Nash, está vendo todos. Mas vai coincidir, tanto é que o 13,1 é o mesmo do 13,1, que é do equilíbrio de Nash mesmo. Não é, tem que ser igual, tá? Isso tem que ser. Tem um outro exemplo interessante, que é o da centopeia, que é justamente, quer dizer, que eles vão avaliando, né? É uma questão que tu tem que dizer se, bom, em princípio os dois ganham $1, e aí depois sempre tem um movimento de um próximo, e aí um pode decidir se para ou continua, né? Aí se para e continua, vocês vão vendo que vai evoluindo os payoffs, mas não, quer dizer, de uma maneira um pouco estranha, que no final das contas, se todos continuassem, ganhariam 100. Mas justamente, quer dizer, alguém pode parar e aí tu pode ganhar menos. Então, por indução retroativa, o equilíbrio de Nash vai ficar no 1, 1 e não no 100, os dois ganhando 100. Bom, é um pouco também que a gente viu
o dilema do prisioneiro não leva, né, quer dizer, não, o resultado do jogo nunca é, não necessariamente, não é que nunca é, não necessariamente é o melhor, né, para todos, né, que leve o bem-estar melhor. Que a gente vai ver depois no capítulo 10, né, que é o conceito de bem-estar, né, quer dizer, quando a gente alcança, né, quer dizer, um ponto em que todos estão melhores, né, quer dizer, o jogo aqui é só o resultado do jogo, mas, quer dizer, não está considerando nada de Pareto otimalidade, que a gente vai ver agora no capítulo 10, né, que seria, quer dizer, a melhor estratégia para que todos, quer dizer, onde todos estão maximizando os seus payoffs, né, como um todo, quer dizer, a economia como um todo. Tá? Então, isso é diferente. Tá? Então, aí agora a gente só volta dia 12, tá bom? Obrigada.